Olá pessoal, estamos no ar com mais um FBN Cast, o terceiro episódio, e hoje eu garanto para vocês que eu e a Gabriela, que está aqui comigo, a nossa gerente de benefícios e parcerias, vamos ter uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre RH estratégico. Eu tenho certeza que isso pode agregar muito para você e para a sua empresa. Bom, eu estou aqui com duas convidadas muito especiais. Eu vou contar um pouquinho sobre elas para vocês. Primeiro, a Rosângela Manfredini, psicóloga, coach e mentora empresarial, foi RH da Gol Linhas Aéreas e do Grupo Salos e atualmente também é franqueada Geolaser, também está empreendendo. E nós temos também a Juliana Staff, bacharel em administração de empresas com extensão em gestão estratégica de pessoas, head de RH da Hearst Capital, maior ecossistema de ativos alternativos da América Latina. Então, nós convidamos intencionalmente duas profissionais que a gente admira e que se complementam principalmente pelo momento de vida que estão vivendo e pelo perfil. E a gente tem certeza de que isso deve agregar bastante para você aqui durante a nossa conversa. Eu quero convidá-las a contar um pouquinho do que está sendo essa jornada de vocês, né, pelo RH, que é tão importante, tão estratégico para as organizações e para a nossa vida. E pedir para que se sintam muito à vontade. A gente está muito feliz e muito grato de ter vocês aqui, de verdade. Fiquem à vontade para falar um pouquinho do momento. A gente procura ter uma conversa aqui que agregue principalmente, né, para o nosso cliente, né? Então a gente acredita que vocês têm muito a contribuir. Então fique à vontade, Rosângela, e depois a Juliana, para contar um pouquinho aí do momento de vida e enfim. Ah, que delícia, é um prazer estar aqui com vocês, participar deste momento e entender que a gente pode sim fazer a diferença e agregar neste tema tão relevante para as organizações que é recursos humanos. Eu iniciei minha carreira há mais de 25 anos dentro da Breda Turismo, uma empresa de transporte rodoviário de passageiros, né, com outras empresas também que faziam parte do grupo. E quando eu comecei, a ideia era ter um RH que falasse com as pessoas de verdade. Então, lá atrás, eu já imaginava que o RH deveria, sim, estar dentro das organizações, no loco, no foco onde as pessoas trabalham e se desenvolvem. Então, eu tinha uma mesa dentro da manutenção da empresa e fui presenteada com um torquímetro cor-de-rosa pelos mecânicos, porque eu fazia, de verdade, um RH muito próximo do colaborador. E sempre olhando também para a empresa e entendendo qual era o caminho, qual era a diretriz que eles queriam para a organização. Então, aproximar esses dois mundos sempre foi uma decisão que eu tomei, mesmo que intuitivamente, porque lá atrás não se falava muito sobre isso, mas eu entendia que esse era o caminho. Depois fui convidada pelo grupo mesmo a fundar a Gol Linhas Aéreas, então tenho uma imensa felicidade de ter sido o primeiro RH de uma companhia aérea do século XXI. Foi muito bacana, muito relevante. Aprendi demais, expansão mesmo de consciência em termos de fazer acontecer uma companhia aérea frente a uma crise que estava estabelecida, que foi o 11 de setembro, né, de tudo que aconteceu lá, de tão triste que foi. E nós ali em 4 meses montamos então essa empresa. E ela nasceu com um jeito bem brasileiro, com um jeito bem simples, bem próximo, né? Um jeito gostoso de lidar com o cliente. E lá dentro também o RH ele era aberto e as pessoas podiam vir conversar e falar a respeito do que precisavam falar, né? Daquilo que fazia sentido para a própria vida, entendendo e principalmente participando do dia a dia da organização. Não eram somente colaboradores que cumpriam tarefas, podiam sim pensar junto com a estratégia na organização. E depois o Grupo Salos, que foi uma grande, grande escola, porque quem está dentro de um RH, olhando somente para o mundo corporativo, não sabe muito bem o que é empreender. Sim. E quais são os desafios do empreendedor. E o Grupo Salos me trouxe isso junto a Sorridentes, junto a Olhar Certo, Geolaser, né, Amo Vacinas, todas as empresas que compõem o grupo, a entender o papel do dono da empresa, as dores que o empresário sente. E aí foi uma escola, porque pela primeira vez eu de verdade sentei do lado de donos de empresa. Então, meu trabalho todo dentro do Grupo Salos foi desenvolvimento de gestores, desenvolvimento de novos empreendedores, né? Olhando para este mundo juntamente com o pilar gestão de pessoas. E depois disso eu entendi
que estava na hora de eu montar minha empresa e ter carreira solo, olhando, sim, para todo este aprendizado, para toda esta bagagem e apresentar para pessoas que ainda não entendem, não sabem por onde começar e querem, de verdade, olhar para pessoas. Então, hoje eu cuido de empresas e de empresários que querem iniciar esse processo de cuidar de pessoas de um jeito diferente. Nossa, perfeito. Muito bacana. Fica à vontade, Juliana. Gente, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com uma mulher incrível, né? Sem dúvida. Um profissional incrível aqui. Acho que eu também vou aprender bastante aqui com ela. Eu estou com 18 anos de experiência dentro de recursos humanos. Eu comecei com recrutamento e seleção, né? Então, foi a minha escola. E aí, eu passei por algumas empresas, né? Como Carrefour, Unibanco, Itaú. Participei da fusão Unibanco e Itaú, dentro da célula de recrutamento e seleção, que era, imagina, eram 40 mil e viramos 120 mil, né? Foi um processo bem intenso, assim, de trabalho. Passei pela Natura, fui Globosat, que virou Globo, né? E aí, meu maior desafio com essa questão de um RH mais humano foi quando eu entrei na Baruel, né? Eu fiquei por volta de 4 anos na Baruel, antes de atuar na Hearst. E a gente tinha lá um desafio de trabalhar a cultura, né? De resgatar a cultura, uma empresa familiar que tem uma cultura fortíssima, familiar, né? E como traduzir isso para o time, assim, de colaboradores. Então, foi uma escola, assim, eu agradeço muito a Baruel, que me ajudou muito nesse meu processo de humanização, de entender essa parte mais humana de RH, porque até então eu trabalhei muito recrutamento e seleção e todos os subsistemas de RH, processo. Quando eu entrei na Baruel, eu me deparei com outro tipo de empresa e entendi que que eu estava estou no caminho certo, é isso aqui que eu quero para mim, que é humanizar a área de recursos humanos, né? E como humanizar também as empresas. E hoje eu tô quase um ano e meio na Hearst, que é uma empresa é uma startup, que tem 6 anos de história. Foi fundada por 3 sócios, né? E tem uma história linda, assim, depois eu conto, ou eu deixo aqui o convite para todo mundo conhecer a plataforma, o Instagram, enfim. Mas tem uma história muito bacana, assim, de um começo de sócios botando mão na massa e tal. Hoje somos um ecossistema, né? O maior ecossistema de ativos alternativos aí da América Latina. E quando eu cheguei, não tinha uma área de recursos humanos. Fui a pessoa que começou aí eu costumo dizer que eu subi as paredes, né? Estou agora colocando a casa mais em ordem. E está sendo um trabalho incrível, assim, de aprendizado também, porque eu vim de empresas tradicionais, né? Empresas mais conservadoras, familiares e tal, multinacionais, né? E aí, quando você entra numa startup, eu tô também brincando e dizendo que, assim, agora eu tô desconstruindo o que eu aprendi e estou reconstruindo de novo, assim. Então, tá sendo incrível o trabalho com o time lá. O meu time de recursos humanos é incrível também, então tá sendo super bacana. Show de bola, show de bola. Eu tenho perguntas para vocês, mas antes eu quero abrir aqui um parênteses e pedir para a Gabriela comentar um pouquinho. Por quê? Eu, no dia a dia, a FBN tem algumas áreas, né? E eu tenho que dar atenção para todas elas. E gosto de dar atenção para todas elas. E a área da Gabriela é uma área que fala todos os dias com RHs. Né? Então, RHs clientes e RHs de ainda não clientes. E eu tenho sido bombardeado de elogios lá. Está sendo muito bom. E a minha expectativa foi superada em relação ao tipo de serviço que a gente está entregando.
E ela tem esse olhar, né, para o RH, ela tem esse contato com esse RH, não só ela, como o time dela como um todo. Então, assim, Gabi, qual que é a sua percepção, né, em relação ao profissional de RH e as empresas de um modo geral? Acho que era legal a gente ouvir um pouquinho o lado do fornecedor do RH. Fornecedor, Primeiro, gostaria de falar que é uma honra imensa ter vocês duas aqui, duas potências profissionais incríveis. Eu tive o prazer, né, de trabalhar bem perto com as duas, a Ju, a gente trabalha até hoje. E é muito legal vivenciar e ver que hoje o RH, ele é a alma do negócio. Ele é a alma. Porque independente da empresa, se você é produto, se você é serviço, se você é indústria, você precisa cuidar do seu time interno. Eu brinco que é o ativo mais importante de uma empresa são as pessoas. E eu venho acompanhando essa mudança de mercado e essa transformação do RH humanizado. E lá na FBN nós temos contato com o RH todos os dias. Eu brinco que o dia inteiro. E às vezes eu falo mais com o RH do que com a minha família. Porque é o dia inteiro conversando e falando. E a gente acaba criando um vínculo de amizade mesmo. Porque a gente se ajuda, a gente tem dicas. E aí, olha, uma empresa fez isso, serviu. E eu fico muito feliz de ver que hoje o RH, ele tem essa visão para as pessoas e de realmente cuidar, humanizar. Você não é visto mais como números. Tem muita empresa que, infelizmente, ainda não entendeu e trata pessoas como números. Uhum. Mas lá na FBN, eu creio que 95% dos nossos clientes, eles têm muito encontro com o que a gente faz e com o que a gente pensa. E são RHs que realmente cuidam, RHs que realmente se preocupam, RHs que olham para a pessoa, como que ela está, essa questão da saúde mental, que hoje em dia está tão em alta. E ter vocês duas aqui é muito bom, porque a experiência que vocês têm e o modo que vocês pensam, o que vocês falam e o que vocês ensinam, tem muito para agregar. Não só para a gente, para o nosso RH, né, para a nossa vida e também para muitos dos nossos clientes. Então, eu ficaria aqui o dia inteiro ouvindo vocês falarem, delícia. Porque eu amo falar, eu já cheguei falando, mas hoje eu fecharia minha boquinha. Fala. Hoje eu fecharia minha boquinha e ficaria assim, ó, só ouvindo vocês duas, porque realmente é muito conhecimento. Legal, bacana. Teve uma... Eu vou pegar um gancho do que a Rosângela falou aqui sobre empreendedores, né? Eu sou empreendedor e comecei por necessidade, então falar de RH para mim era uma coisa... Até poucos anos atrás, não fazia nenhum sentido, né? Então, por falta de conhecimento, né? Fazia todo sentido, mas não que eu tivesse profundidade para falar disso. Então, de uns anos para cá, a gente teve que evoluir na marra e começar a pensar de forma mais estratégica. E você falou um termo aqui que eu achei interessante sobre o empreendedor, né? Que é estar perto de empreendedores e ouvir a dor do empreendedor. Isso. Então, o RH ele tem que ter essa sensibilidade. Então, assim, qual que é a importância hoje, Rosângela, para você, de um empreendedor ser mentorado por alguém com visão de RH? Uhum. Primeiro é um passo grande, precisa de coragem para fazer isso, né? Porque a primeira questão é vencer o medo de lidar com pessoas, de se aproximar das pessoas. Porque existe uma fantasia de que isso é muito complicado, de que isso é muito elaborado, de que as pessoas podem perder o respeito pela empresa, à medida que eu dou espaço para que eles falem, se comuniquem, expressem suas dores também. Então, existem empreendedores, um dos nossos clientes me chamou um dia e fez assim, Rosângela, muito obrigada por você ter me apresentado pessoas. Ter me apresentado um novo jeito de olhar para a minha equipe. Porque é um caminho muito solitário do empreendedor. Sim. Ele tenta o tempo todo acertar. E não tem para quem pedir ajuda, não tem para quem conversar, não tem com quem trocar. Sim. E esta parceria da mentoria fortalece o dia a dia. Porque Sim. tem um momento que o empresário precisa dizer, não sei o que fazer, estou cansado. E a mentoria entra exatamente aí para dizer, respira, tenha seu espaço, tenha seu momento, vai dar certo. Peça ajuda para as pessoas que fazem parte do seu time. Perfeito. Peça ajuda para as pessoas que fazem parte da sua família CNPJ, né? Como nós estamos falando. Então, o pedir ajuda, o entender que eu não preciso saber de tudo.
Sim. E que é uma área que existem sim profissionais habilitados para fazer. E é muito mágico, porque quando você começa a fazer, a equipe responde muito rapidamente. Eles reconhecem genuinamente o investimento que o empresário está fazendo em autoconhecimento, em primeiro lugar. Então, eu sempre oriento, comece um processo de autoconhecimento. Sim. Entenda quem você é, entenda o que você quer, entenda qual é a importância da sua empresa e como é que você quer que as pessoas se sintam aqui dentro. Então, o processo de mentoria passa por isso. Autoconhecimento, entender o que é a empresa, qual o papel das partes e saber comunicar isso para o grupo. Tá, muito legal. Você falou da jornada solitária, e de fato é mesmo, né? A gente não se sente muito à vontade para compartilhar as dores, porque parece que você está se expondo. Ficando né? vulnerável, Ficando você vulnerável. é frágil, né? E uma coisa que eu aprendi, talvez depois da pandemia, né? Quem trabalha comigo há muito tempo sabe que eu virei um pouco a chave, né? Acho que talvez tenha virado até bastante a chave, né? Foi ser vulnerável quando eu tenho que ser. E tá tudo bem. Eu sou vulnerável, esse aqui eu não sei, calma aí. Dá um tempinho e vamos viver isso. Eu acho que depois da pandemia, né, a gente começou a falar sobre se colocar no estado de vulnerabilidade, né? Assim, tudo bem eu ser vulnerável, assim, tudo bem eu dizer que eu preciso de ajuda, não sei o caminho, como eu faço, né? Exato. O empresário, o colaborador, a gente mesmo em casa, né? Com filho, assim, eu peço, às vezes eu falo pro meu filho, me ensina, eu não sei, filho. Me explica isso, a mamãe não sabe. Né? E ele diz, como você não sabe? Eu falo, eu não sei tudo. Tá tudo bem eu não saber, você pode me dizer. É isso aí. Você pode me explicar? E até aproveitando, Juliana, a gente, antigamente, eu vim da indústria, tá? E eu não vim da indústria de um cargo de liderança, eu vim da indústria do chão de fábrica. Eu fui mecânico de manutenção numa metalúrgica, numa multinacional. Foi dali que eu saí para vir para o mercado de seguros. Né, o chamado peão, né, se sente abandonado por todos. É uma característica, eu acho, que eu vivi ali. E então a gente via o RH como o cara que cuidava da folha de pagamento, que cuidava do ponto. Se eu chegava atrasado, ele puxava a minha orelha. Então a gente não tinha essa visão de que tinha alguém ali olhando para mim como ser humano, né? Então você que viveu numa empresa tradicional, né, antiga, familiar, e hoje está numa startup que cresceu, né, e a gente acompanhou esse crescimento desde o comecinho, a gente acompanha a fundação e a gente conhece. Como que você vê essa migração, né? Como que uma empresa tradicional pode passar por esse processo? Aliás, vocês podem se complementar. Como você vê esse processo e o quanto isso é importante para os resultados, né? Porque o empresário fala, isso é buchitagem, é besteira, não preciso disso, né? Vamos vender. Mas quem vende são pessoas, né? Então, assim, como que você vê essa migração, essa transição, na verdade, de um modelo mais arcaico para um modelo mais moderno e o que isso pode impactar? Acho que seria legal a gente falar disso. Eu acho que ainda hoje, né, o RH é visto assim, como a folha, o DP, né? Quando eu entrei era um DP, assim, tinha um DP e tinha um pedacinho que era recrutamento e seleção, que é o que geralmente as empresas acabam focando mais, é quem contrata e é quem paga, né? Eu acho que ainda hoje é um grande desafio, assim. É claro que a gente vem evoluindo, né? A gente vem trabalhando para tornar os RHs mais estratégicos. Eu tenho dito, de uns tempos para cá, que o RH precisa ser parte do negócio e não a parte do negócio, né? Ele precisa estar dentro do negócio, ali junto com o empresário, com o sócio, porque numa mesa ali que eles estão discutindo fatalmente ali um negócio, pessoas estão envolvidas. Então, se tem pessoas no meio, tem RH junto. Então, por isso que eu tenho dito, não trate o RH como a parte, trate como parte. Nós somos parte. Nós juntos, a gente vai longe, a gente vai mais, né? Vai mais para frente. Então, a importância hoje, eu enxergo assim, de 1 ano e meio atrás, do que eu venho construindo para cá,
a gente deu saltos, assim, né, na contratação, na retenção. Claro que ainda é um desafio a retenção, né, é um desafio trabalhar ali com 130, hoje somos 130, né, quando eu cheguei eram 70, então tá aí mais que dobrando, né, em praticamente 1 ano e meio. E ainda é um desafio, assim, o público, né, as pessoas, os líderes, enfim, enxergar o RH como parte, não a parte. Então, tratem como parte, Sim. que aí a gente consegue construir juntos. A gente faz uma construção juntos, Sim. né? É muito importante, né, essa questão, porque assim como nós falamos que o RH, ele precisa deixar de ser tradicional e ser mais humanizado, mais estratégico, os colaboradores, as pessoas também mudaram. Então, hoje, salário não é o fator mais importante para uma pessoa ficar dentro de uma empresa. Sim. Então, ter esta visão de que não adianta você pensar só em dinheiro, meu colaborador, ele quer ter bem-estar, ele quer ter saúde emocional, ele quer ter plano de carreira, ele quer uma boa política de benefícios, ele vai olhar para tudo isso. E se não for um RH estratégico, você não vai conseguir reter um profissional, um bom profissional. Então, eu vejo muitas empresas perdendo bons, excelentes profissionais por besteira. Às vezes não é nem salário, sai para ganhar menos financeiramente, porém é um lugar que tem muito mais oportunidade, tanto de crescer, quanto uma oportunidade familiar, onde ele se sente melhor acolhido. Então, o RH, ele é realmente essencial para que a empresa ande e cresça, porque sem os melhores colaboradores, sem reter os melhores talentos, não adianta. Às vezes, um pequeno olhar que você não teve, você acaba perdendo grandes talentos. Sim. E tem uma questão aqui que é importante salientar, é que o profissional de RH, ele tem que entender que ele precisa ser o protagonista. Ele tem que puxar a responsabilidade para ele e fazer acontecer. O teu lugar não é dentro da sala, sentado numa cadeira. O teu lugar é andando na organização, é entendendo dos processos da organização. Eu, na Breda, eu entrava embaixo dos ônibus e entendia o que o mecânico estava fazendo. Eu ia ver o pneu, como que era consertado o pneu. No avião, eu participava dos resgates lá, dos treinamentos, né, de selva e tudo que poderia acontecer numa intercorrência, num acidente. Entrava na janela do avião, descia pela corda, o avião pegando fogo, entrava no avião junto com os comissários, para eu ter a sensibilidade para contratar. Com o dentista, eu entrava dentro da sala, eu entendia o que ele fazia. A gente precisa entender do negócio, se colocar de cabeça, de corpo e alma, porque aí sim eu consigo traduzir para o público e traduzir para o meu público interno o que é a empresa e qual é a minha participação. Então, muitas vezes o dono da empresa dá liberdade e o RH se tranca e se coloca num lugar mais seletivo, né, de escuta não ativa, uma escuta passiva e tudo bem. Então, esse RH com garra, com determinação, acreditando em si mesmo e entendendo sim que ele é importante para a organização, precisa surgir. Nossa, muito bacana. Tem que ter proatividade, tem, né? Tem que ser uma pessoa acreditar que na lá. área. O pessoal no empresário não acredita em RH. Eu converso com muitos RHs que me procuram para mentoria. A própria pessoa não acredita. Aí não tem como, né? Nossa, passou um filme aqui na minha cabeça, porque vocês falaram coisas bem complementares mesmo. Esse negócio, esse exemplo de você ter... Eu vou entrar debaixo do ônibus, né? Isso é entender a experiência do usuário, é empatia. Eu vou entender o que esse cara vive, perguntar para ele para eu poder ajudá-lo. Quando eu saí da Alcoa, eu saí num programa de demissão voluntária e o meu ex-chefe lá foi um anjo na minha vida, um cara que me deu um emprego sem eu ter as habilidades necessárias, me ajudou muito, mesmo sabendo que eu não ia prosperar naquela função. Eu não tinha a menor chance de ser um bom mecânico de manutenção, né? E o nome dele é Nivaldo Silvestre, eu sou muito grato a esse cara. E quando eu saí da empresa, eu fui no RH e a menina falou assim, nossa, você está há 36 dias sem folga. Então, como eu trabalhava na área de manutenção, tinha as paradas, né? A fábrica não podia parar porque era uma produção imensa com 2 máquinas enormes e elas não paravam. Então, a gente ia de sábado e domingo para poder deixá-las em ordem para na segunda-feira o negócio voltar a rodar. E eram 3 turnos. Então, ela falou, você está 36 dias sem folga.
E essa era uma preocupação do RH. Mas por falta de essa mentalidade e comportamento que a gente se exige hoje, o RH não sabia que tinha um jovem de 22 anos há 36 dias sem folga. Então, olha o quanto isso é importante, né? E aí, Rosângela, eu vou até complementar com uma pergunta que é a seguinte. Eu, como empresário de pequena empresa, mas que pensa grande, que quer crescer, hoje eu me deparo com desafios que até pouco tempo atrás eu não tinha. E aí, a gente hoje tem um RH, né, jovem, começando com a gente está estruturando isso tudo, e agora a gente chegou num momento que eu já vislumbrava de desenvolver uma política de fato, né? Então, assim, qual que é a relação que você vê entre o RH e uma política de cargos e salários, por exemplo, que está interligado, né? Porque tem o salário emocional, mas a gente também precisa prosperar financeiramente. Então, como que um pequeno empresário que tem uma visão, que quer crescer, que quer dobrar de tamanho, trata isso, né? Eu digo que o salário, ele não motiva, né? Como a própria Gabi falou, mas ele desmotiva se ele não for justo. Então, existem parâmetros, óbvio, no mercado que te dão o contexto de se você está dentro ou fora. Existem níveis também que você pode se posicionar. Então, a minha empresa quer se posicionar como em termos salariais? Como o mercado, na média, acima. De preferência acima. Acima. Né? Tentar, quais são os recursos, além da questão financeira, que eu devo ter dentro da organização, que são benefícios que acabam compondo também esta questão de remuneração. E eu não preciso ter uma política de que o meu colaborador cresça somente hierarquicamente. Então, ele não precisa crescer somente na estrutura, ser um líder, um gestor, um diretor, para poder ter um reajuste salarial. Ele pode crescer nos steps também. Ele pode crescer por desempenho, ele pode crescer com participação em resultados. Perfeito. O importante é que você, não importa o tamanho da empresa, tenha a intenção de dividir. Perfeito. De olhar para o seu colaborador e entender, ele me ajudou a chegar até aqui. É isso. Ele é importantíssimo para o meu negócio. Então, eu estou disposto, sim, dentro daquilo que for possível, nas minhas margens, distribuir resultado para aqueles que fazem. E aí sim, criar uma gaiola de ouro, que eu digo, né, um espaço seguro, onde esse colaborador entenda que quanto ele mais se entregar, que é o que a gente fala, o espírito de dono, né? O que é o espírito de dono? É eu olhar para a empresa e entender que eu sou um intraempreendedor. Eu faço parte daquele grupo e vou fazer crescer, tem minha mão ali. Eu fui chamada pela Gol para homenagem dos 20 anos da empresa, 21 anos da empresa. E quando eu cheguei, as pessoas começavam a me cumprimentar, lembrar das histórias. E eu vi o quanto eu estava viva dentro da empresa, embora tivesse saído há muito tempo de lá. E isso é o legado. E eu digo para todos os colaboradores. Quem é o teu colaborador maturidade alta? Aquele que você pode contar com ele. Aquele que você olha e diz assim, este faz parte do meu time e eu sei que ele está do meu lado. Esta pessoa precisa ser vista de um jeito diferente dentro da empresa. Sim. E não precisa ser no modelo de remuneração tradicional. Sim. Eu posso sim desenvolver planos, bônus, referenciais de remuneração diferente disso que é o tradicional, que é o do STEP, que é o de crescer, porque ele faz mais atividades ou desenvolve outras funções. Porque ele, sim, tem um componente que ele põe dentro da empresa que é além daquilo do cargo especificamente. Essas pessoas fazem muito mais. Sim. Então, se o pequeno empresário entender que, sim, é preciso mobilizar esta atuação em cargos e salários, em remuneração, ele começa ganhando e cria um crescimento exponencial, né? Muito rápido. A mesma coisa, plano de carreira. Ah, mas eu sou pequeno, eu ouço muito, né, de pequenos empresários, sim, geralmente franquias, tem um teto, a pessoa não consegue crescer. Não consigo, Rosângela, transformar em gerente, não consigo transformar em líder. E o que é que você faz para que ele participe da empresa com mais atividades, que ele seja mais participativo no dia a dia? Perfeito. Que ele não desempenhe só a atividade dele. Então, um dos pilares que motiva uma pessoa é ela saber que ela faz parte, que ela pode opinar. Eu digo que o colaborador tem que chegar em casa e contar para a família. Eu sou importante na empresa por causa disso, disso e disso. Se ele não souber contar o que ele faz e a importância dele dentro da empresa,
a empresa não cumpriu ainda com a sua missão, né? De cuidar de pessoas. Eu falei que ia ser uma aula, né? E para quem está assistindo a gente, de fato está sendo, né? Como empresário, né? E eu acho que eu tenho um perfil direcionado para esse compartilhamento de resultado, tá? Eu ainda estou aprendendo como fazer isso, né? De uns anos para cá, lendo, estudando, ouvindo as pessoas, né? Então eu tenho um perfil de compartilhamento de resultado, eu gosto muito dessas metodologias de partnership, só que são coisas que, para quem tem uma empresa menor, né, elas são uma linguagem diferente do nosso dia a dia. Sim. E o que eu percebo às vezes é que às vezes você está prestes a premiar, mas a ansiedade do teu colaborador é tão grande que ele acaba te deixando inseguro. Então, isso está sendo um coach aqui para mim mesmo, né? Então, ele acaba te deixando inseguro, porque você quer oferecer, mas ele está tão ansioso que você pensa, se eu der esse passo agora, talvez essa pessoa não vai segurar essa onda e talvez ele não seja um bom líder. Porque a gente tem que saber se conter, né? Então, às vezes, vamos um exemplo. Eu lidero a Gabriela. E a Gabriela, ela tem um perfil, né, que eu já conheço. A gente já trabalha junto há 13 anos, né? Então, a gente se conhece super bem. E a Gabriela, ela vai receber uma promoção. Um exemplo. Faz de conta que ela vai receber uma promoção. E ela está ali, natural. Então, eu tenho a oportunidade de entender como é que ela vai se comportar nesse novo contexto. Porém, se ela estiver muito ansiosa, E eu fico pensando, como será ela com mais poder? Você entende onde eu estou querendo chegar? Então, como é que eu, como líder, né, consigo dosar isso, calibrar isso? Porque eu não posso deixar de promover uma pessoa só porque ela está ansiosa. E eu também não posso falar, fica menos ansiosa porque senão não te promovo. A gente tem que saber lidar. E a lidar. ansiedade, nesse momento, ela faz parte, né, da energia que compõe a pessoa para fazer acontecer. Então, assumir uma posição maior numa organização é um sinal claro de que você está indo bem, de que você está seguindo num caminho que é produtivo, que é grande, que é de crescimento. Então, essa ansiedade, ela é positiva desde que tenha parâmetros dentro da organização. Perfeito. Porque tem uma questão que é assim, dê um cargo para uma pessoa que você vai conhecê-la verdadeiramente, né? E aí, se os seus valores estão bem cravados, se a sua cultura organizacional estiver muito clara do que pode e do que não pode dentro da organização, esse líder vai ter mais condição de efetuar, né, de assumir o seu cargo sem danos maiores. Mas, naturalmente, isso vai acontecer. Ele vai errar, sem dúvida nenhuma. Sim. E você precisa ser o coach. E organizar e treinar. Então, o papel do empresário hoje é olhar, sim, para as pessoas e direcionar. Quanto mais alto é o posto de uma pessoa dentro da organização, menos ela lida com coisas e mais ela lida com pessoas. Então, é uma habilidade que o empreendedor precisa desenvolver. Não gosto de lidar com gente. Não tem como. Não adianta. Se você resolveu seguir nesta carreira, as pessoas me perguntam assim, ou seja, eu posso ter uma empresa e não precisar ouvir as pessoas? Eu tenho preguiça de gente, eu não gosto de ouvir as pessoas. Não tem como, eu falo assim, alguém tem que ouvir, né? Se você de fato não quer, alguém tem que ouvir as pessoas. E aí sim, vamos montar um RH, vamos contratar uma pessoa, vamos criar políticas, e aí você precisa autorizar e precisa incentivar que isso aconteça na organização. Né? E aos poucos as pessoas vão se conhecendo, os líderes vão entendendo como fazerem, e a coisa acontece, né? Então, a ansiedade faz parte deste mundo hoje, sim, né? Sim. E esse tema de cultura, né? Um tema, nossa, vasto, né? Vasto, abrangente, assim, eu costumo dizer que não tem como não ter cultura. Não tem como Se você não desenvolver uma cultura que está alinhada com os seus valores, você vai ter uma cultura desalinhada com os seus valores. Isso. Cultura vai acontecer. Vai. Né? Vai ter. Porque a cultura está ali, né? É o dia a dia, né? É o que a gente vive. Eu digo que ela é orgânica. Né? E é impressionante quando o líder, né, o empresário, ele diz assim, eu quero. Eu tenho dificuldade, eu não sei o que fazer, mas eu quero. Me ajuda, me dá o caminho. E ele faz, e faz lindamente. São histórias maravilhosas que eu tenho de reportes, das mentorias, de avanço no desenvolvimento. E aí muda a casa, muda os amigos,
muda o entorno dele Tudo todo, melhora. porque Sim. ele mudou Ele mudou. jeito e ampliou a consciência no sentido do que são pessoas na minha vida, né? Como é que eu Perfeito. cuido? Isso é um tema que eu vejo diariamente, essa questão da cultura. Eu vejo muitas empresas perdendo ou abrindo mão de excelentes profissionais, mas que não estão alinhados com a cultura da empresa. Então, nós temos aquele dilema, né, que todo mundo fala, contrate, caráter e treine habilidades. Como fica essa questão para o RH? Essa questão de pego alguém que é já mais técnico, que já está pronto, mas não tem os comportamentos de acordo com a minha visão, missão, valores da empresa, ou é melhor pegar alguém para treinar, fazer aquela pessoa crescer, mas durante um longo período. Tem que ter um equilíbrio entre as duas partes. Como que vocês reagem no dia a dia com isso? Eu acho um desafio, assim. Essa sua pergunta é ótima, assim, porque é um grande desafio a contratação, né, de pessoas aderentes, a gente costuma dizer, né, aderentes à cultura. Existem posições que são posições, às vezes, muito técnicas, né? E eventualmente você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Juliana, comportamento para mim é uma coisa séria, né? É uma coisa que eu levo a sério, então tem alguns comportamentos que eu não admito. Sim, Né? Acho que a faz gente parte. tem que, né? E tem valores também, eu acho que então esse casar, porque é um casamento, né? Você tem que casar os valores com o técnico, com o comportamento. Eu acho que esse é o maior desafio, assim, Gabi, na contratação, né? E a gente erra, assim, às vezes a gente erra, né? E a gente tem que aceitar que às vezes a gente pode errar ali numa contratação. Mas a gente acerta muito mais, né? Acho que eu tô aí nas 130 pessoas, né? Então, e olhando para tudo isso, e pensando agora no próximo ano, e pensando no planejamento estratégico, e pensando, né? E começando a pensar nisso, como vai ser o próximo ano, como que nós vamos organizar a área de recursos humanos para ajudar nesse processo, né? Então, agora o desafio é o 24, assim, como que nós vamos organizar, então, aqui a casa para ajudar os sócios, para ajudar a liderança. Então, agora eu digo que a brincadeira tá ficando séria. Eu costumo dizer, né, assim, eu falo, até a gente conversa bastante, eu tenho mais líderes dentro da empresa, né? Tem a Jaqueline, tem a Elaine, né? Tem a Renata. Então, costumo dizer assim, liderar é servir. Exato. Né? É servir. Por mais que pode ser o cara que sobe no palco, pode ser o cara que vai pegar o troféu, pode ser o cara que sai na capa da revista, mas se ele não for servidor, mais cedo ou mais tarde, o tapete dele vai escorregar. Isso. Né? Não tem como, a gente tem que servir. E não tem como servir sem entender. Né? Porque o que eu vou colocar na tua xícara se eu não sei o que você pode beber? Então, não adianta nada. Como empreendedor, até recentemente, durante um período, em 2018 até 2021, eu empreendi numa startup que morreu. Né? Eu precisei desligar, apagar a luz dela. Né? Ela não se sustentou. Mas eu tive um aprendizado muito grande, acho que até essa virada de chave, essa startup, porque startup é envolvimento visceral mesmo, não tem jeito, né? Você dorme e acorda pensando no negócio. E eu tinha que trocar de chapéu o tempo todo, porque a FBN estava crescendo. Então, quando dorme, né? É? Quando dorme, né? Então, e quando dorme. E aí, ali, eu conheci muito o meu mercado. Porque a minha startup, ela nasceu para servir o meu mercado com uma determinada ferramenta que o mercado não absorveu, porque eu estava muito adiantado. Isso não é mérito nenhum, viu, gente? Isso aí quando você não dá certo sendo visionário, na verdade, você foi meio maluco. Então, eu estava muito adiantado. E aí, eu escrevi um livro. Que ele chama O Mito do Corretor Empreendedor. Então, eu peguei o primeiro capítulo e fiz uma adaptação de uma obra que chama O Mito do Empreendedor, que é do Michael Gerber, que fala justamente dessa dificuldade que a gente tem de entregar, delegar, de ser líder de fato, né? De conseguir criar um organograma mesmo quando eu sou sozinho. Porque eu sou
o financeiro, eu sou o comercial, eu vou no banco, eu limpo o chão, eu faço cafezinho, eu abro, eu fecho, eu cuido da manutenção, eu faço tudo. Eu fui esse tipo de empresário. Então, depois você começa a se desenvolver. Onde eu sou melhor? Eu delego as outras coisas. Então, eu, por exemplo, gosto muito da área comercial, de me relacionar, de conversar com as pessoas. Então, eu fui delegando as outras áreas até chegar nesse ponto. E ainda tenho mais coisas para delegar. Então, para finalizar, a minha fala imensa já que para ser líder eu tenho que ser servidor, eu tenho que ouvir pessoas, então eu tenho que ter um pouquinho de RH comigo. Ou eu mesmo, eu tenho que ter alguém do lado. E já que eu tenho essa pessoa, esse desenvolvimento de organograma, né? Que insight vocês têm? Porque quem é empresário de pequena empresa, ele tem esse costume, às vezes até ele contrata uma pessoa. Eu mesmo tenho um rapaz que está aqui com a gente, o Matheus, ele falou, na minha empresa anterior, eu era assistente de marketing, mas eu emitia notas fiscais. Por quê? O dono da empresa não enxerga ainda o valor de um departamento de marketing. Eu falei para ele, olha, aqui você não vai emitir nota fiscal, eu quero que você atue de verdade para oferecer conteúdo para o cliente. Então, eu já tenho essa visão, mas muitos não têm. Então, como é que eu começo qual que é o embrião do organograma, né? A ideia é que você tenha uma visão clara daquilo que você é, e aí é fundamental. É a primeira pergunta que eu faço, onde você é bom? Me fala aquilo que você ama fazer. Porque você não vai gastar energia para fazer. Quando você faz aquilo que você gosta, naturalmente, você não gasta energia. Onde você tem dificuldade? Então, vamos começar por aí. E aí você começa a estabelecer as caixinhas, mesmo que, num primeiro momento, empiricamente. Mas desenhe a sua empresa. Olhe para ela com um olhar diferenciado em todas essas dimensões. O comercial, o financeiro, o contábil, gestão de pessoas, marketing. O que você espera de cada área dessas? Vamos começar a construir, vamos desenhar. E aí é pegar um lápis de cor mesmo, uma caneta, e desenhar os quadradinhos e você se posicionar no organograma. E é muito comum encontrar o empresário aqui no meio do organograma, né? No organograma ele desenha as caixinhas todas em volta dele. E fica perdido. Porque ele é a figura central, ele acredita que ele tem que fazer tudo. E é muito difícil ele fazer o processo de delegação, porque foi ele que criou, né? Foi ele que fez, ele que sabe. Então, deixar o outro mexer na minha criatura, né? Na minha caixinha, é muito complexo. Será que ele vai entregar do mesmo jeito que eu? Será que ele vai ter o mesmo comprometimento que eu? E aí eu chamo da cilada do empreendedor, porque ele acaba se desgastando absurdamente. E quanto mais ele tem trabalho, quanto mais ele se desgasta, mais ele fica feliz. Mais ele se sente preenchido. É um vício. E para ele se desconectar de tudo isso leva tempo, mas ele precisa querer, pelo menos levantar a mão e dizer, eu quero, me ajuda, não sei nem o que fazer, mas eu quero começar a olhar para minha empresa e desenhar o meu organograma. Então, precisa começar a colocar no papel e escrever, mesmo que você não tenha ninguém. Óbvio que a gente às vezes utiliza, sim, as pessoas para fazer mais do que uma função. E existem empresas no início do seu projeto que vão ser constituídas desta forma. Mas mesmo assim eu preciso ter metas definidas para cada área. Tem que ter um projeto. Tem que ter um projeto e a pessoa que está lá precisa entender que em marketing ela tem que entregar tal coisa, mas isso é temporário, não se sustenta. Uma pessoa não aguenta ser generalista 12 meses no ano. Não. Ele é generalista uma semana, um mês, não é? Mas para sempre não. Então, quando nós estamos falando a respeito do início desse processo, de como atrair essas pessoas, de como esse processo seletivo pode se constituir, o RH, se ele não tiver claro o que a empresa faz, como ela faz, a cultura organizacional, ele não passa isso no processo seletivo. Aí ele contrata pessoas que não têm o fit cultural, não bate, porque ele não sabe. Como é que ele conta para o outro? Então, se eu tenho uma gestão agressiva, se eu tenho uma empresa que tem velocidade, eu preciso dizer para a pessoa, exemplificando o que é agressividade, o que como é que se diz? Competitividade, o que é processos dentro da minha empresa, como é que eu sou cobrado e contar para o colaborador o que é isso, né? E trazer isso para o dia a dia. Em contrapartida, o organograma ele vai dando, então, o mapeamento e a visão mais clara de onde eu quero chegar, né? Sabe o que é engraçado? Eu vou deixar vocês falarem, mas olha,
a impressão de que se eu delegar, eu vou ficar sem nada, É muito um grande, apego, né? é um apego. É um apego. É um apego. Mas, na verdade, eu entendi diferente. Quando eu comecei a delegar, achei muito mais o que fazer. Então, hoje, eu tenho muito mais atividades para desenvolver que estão na minha pauta e que muitas vezes eu não consigo, não dá tempo do que eu tinha 5 anos atrás. Então, não para de acontecer. Por que isso? Porque eu acho que é uma lei do universo, né? Eu compartilho, eu treino, eu potencializo gente, essas pessoas se tornam capazes de absorver atividades e mais atividades, e aí acho que Deus me manda mais desafios por conta disso. Eu acho que é uma forma de... Gente, estou até entrando numa esfera que talvez não seja a ideal, mas eu acho que é uma coisa divina mesmo, porque assim, poxa, se eu tenho 20 colaboradores, mas eu sou o rei do gado, só eu que apago incêndio, só eu que resolvo, só eu que sei, então eu estou sendo muito egoísta. Então, se eu falo, olha, eu vou te dar essa missão, esse desafio, a pessoa consegue desenvolver, eu dou outra, a pessoa consegue desenvolver, eu dou outra, a pessoa consegue desenvolver. Olha o bem que você está fazendo. Além de eu estar fazendo bem, eu tenho que ser um provedor de novos desafios, porque eu tenho que prover oportunidades. Esse é meu papel como líder. Se eu não abrir o caminho, não vai ter trilha, não vai ter rua, não vai ter avenida, não vai ter estrada. Eu tenho que abrir o caminho. Né? Se eu tenho a visão para ser líder, a minha obrigação, minha função é abrir caminho. Só que não adianta eu abrir caminho se não tiver pessoas para vir me ajudando a pavimentar. Porque o mato vai crescer de novo. Então, a gente precisa ter isso. Então, eu acho que é muito natural que, a partir do momento em que eu desenvolvo um organograma e crio... Hoje, eu tenho muitos colegas, inclusive donos de corretoras de seguros, que me ligam por conta desse episódio de startup que eu tive e conversam comigo. São de outros estados, a gente desenvolveu uma boa amizade. Kleber, como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Eu falo, cara, você não está sozinho. Chama alguém do seu time para fazer isso para você. Delega isso. Vai, toma um sorvete de meia hora, a tua cabeça vai se abrir e você vai encontrar uma solução. Einstein já dizia, né? Ele falava assim, eu penso 99 vezes, ele falava em ego pensado e cosmo consciente. Ele falava, eu penso 99 vezes ego pensado e não entendo nada. E uma vez cosmo consciente, a verdade me é revelada. Isso é uma frase dele que eu li quando era moleque ainda. E é fato, né? Então, você se dá o luxo, né? Em termos, porque o empresário tradicional, ele acha que é um luxo. Então, você se dá o luxo de parar um pouco e pensar. E aí, você começa a entender as coisas de uma forma mais holística, né? Eu acho que é um pouco disso que falta para os pequenos empresários como eu. Eu acho que além do servir, né? O líder tem que ouvir, né? Servir e ouvir. Eu tenho alguns exemplos, assim, no meu time. Hoje nós somos 7, né? E eu tinha só meninas, agora eu tenho um menino. Pô, igual a gente na FBN. Eu disse, bom, chega de meninas, nós vamos colocar um menino, porque eu acho que também tem que ter equilíbrio, né? Acho que a gente precisa ter... Bom, o que eu não tenho de bom, o meu time tem. Então, somos... um time que tem uma engrenagem boa, né? Então, e eu digo muito isso, assim, semanalmente, né? Eu digo muito, a gente tem os nossos alinhamentos semanais e eu falo muito que o que eu não tenho, vocês têm. Então, tem uma das meninas que saiu ano passado, saiu no começo do ano, né? Ela era estagiária e pediu... Enfim, queria novos desafios, eu quero ir para uma multinacional, legal, quero conhecer, não sei o quê, tá. Falei, olha... Aí eu disse, todos os prós, os contras, eu acho que pensa bem no teu perfil, no que você gosta disso. Falei tudo. Aí eu recontratei agora. Então ela voltou. Porque, assim, ela foi... E eu disse, vai viver, né? Assim, é isso aí, você tá com 19, 20 anos, Novinha. É jovem, precisa passar por outros processos, por outras empresas, precisa conhecer mesmo, vai lá, mas eu tô te dando essa minha visão de uma pessoa que já viveu bastante, né? Então, mas é isso aí, vai lá. E aí voltou, falou, ai, Ju... Me acolhe. Não é... E por acaso eu tinha ali uma posição, uma oportunidade.
E aí agora ela voltou como assistente, enfim, e tá se descobrindo, né? Então eu tô dando a chance, assim, para todas, cada uma ali tem a sua responsabilidade, o seu pedacinho, né? Então já identifiquei que uma tem um outro perfil ali de talvez uma comunicação interna, então tá indo mais por esse caminho, a outra tá focada em seleção, a outra tá focada em remuneração, porque já identifiquei que tem Então, assim, e no dia a dia é lindo de ver. Assim, eu falo semanalmente o quanto é bonito ver o entrosamento, né? E as entregas que o time faz, porque o time faz entregas, assim, incríveis, né? Mas porque eu delego e eu acredito. Acho que, além de servir, escutar é acreditar que aquilo vai dar certo, que aquela pessoa vai conseguir. E se ela não conseguir, eu tô aqui. Sim. Eu tô aqui para te direcionar, eu tô aqui para te ajudar, nós vamos juntas, você não tá sozinho, eu tô aqui, né? Então, e hoje, assim, é incrível, o time vai sozinho em alguns momentos. Né? Responde. Geralmente, os confiáveis são confiantes, né? Exato. Geralmente. Eu costumo dizer, a maneira como você olha para sua equipe é como ela vai se comportar. Se você olha para eles e diz assim, um bando de incompetentes, precisam de mim absurdamente, eles vão se comportar dessa forma. Se você olha e enxerga o talento de cada um, é diferente o nível de resposta e as ideias que eles trazem. E teve um cliente que me disse assim, Rosângela, eu falei, você está no operacional da sua empresa, então a proposta era sair, era desenhar esse organograma, dividir as atividades. E eu falei, me escreva aqui tudo o que você faz. Aí ele falou, escreveu. Fez um livro. Aí chegou um momento, eu fiz assim, então vamos dividir agora? Então isso aqui é RH, isso aqui é financeiro, isso aqui é marketing, isso é comercial. Aí ele olhou, e ele na caixinha, ele olhou e falou assim, e o que é que eu faço agora? Então, vamos lidar com esse vazio? Porque é um vazio. Né? O que eu faço com o espaço que sobrou? As pessoas têm medo de o que eu ponho nesse espaço? E aí sim, você tem muita coisa. A tua missão é muito maior do que ser a pessoa que realiza as tarefas da organização, né? Você faz falta para a organização, não é para a rotina, para o dia a dia. Você é a pessoa que ilumina a sua empresa. Então, começando a observar nessa questão mais espiritualizada, né? E dizer assim, você tem características, competências e uma energia de ativação dentro da sua organização. Você precisa estar no topo, você precisa estar maior, você precisa estar olhando para fora e trazendo as ideias para a sua equipe. E aí a sua equipe se nutre disso. É disso que eles precisam. Né? Não de uma pessoa que está do lado deles dizendo se está certo, se está errado, né? Controlando o tempo todo, não delegando. Se eu chamar meu time de incompetência, provavelmente eu sou incompetente. Porque é um espelho. Eu transformei É um espelho. Então, essa autorresponsabilidade, né, às vezes, eu já tentei salvar vagas que eu não tinha como salvar. Sabe? Não vai dar. Mas, assim, quem trabalha comigo sabe o quanto isso é sofrível na minha vida. Eu não gosto. Mas não tinha jeito. Mas eu tento até... Gente, vamos tentar desse jeito. Vamos tentar mudar. Vamos colocar nessa posição. Para que a gente dê a oportunidade da pessoa se revelar. Às vezes, infelizmente, não dá certo, mas... Kleber, eu digo que existem níveis de maturidade dentro de uma organização, né? Então, tem profissionais que são maturidade alta, que são aqueles que você delega e que você confia e que eles fazem a empresa caminhar. Então, existe um estilo de liderança para esse tipo de colaborador. Ele precisa ter, naturalmente, a liberdade para pensar, para atuar, para conduzir as coisas e prestar contas depois. Então, é um indivíduo mais livre dentro da organização. Tem uma maturidade baixa, que é alguém que começa, então ele não sabe muito bem o que fazer, mas ele tem muita vontade de fazer. E aí ele corre o risco de sair fazendo coisas erradas, porque você delega para uma maturidade baixa. Está errado. Você precisa olhar para ele e orientar. Então, cola ele no teu maturidade alta e faça com que ele caminhe nos primeiros dias junto com esse colaborador. Aí você vai para o outro lado e entende que existem pessoas que são maturidade muito baixa. Eu não sei e eu não quero aprender. E ele passa 1 ano, passa 2, 3 anos na empresa e por eu não querer olhar para isso, eu deixo ele lá. Sobrecarrego quem quer fazer e sabe
quem não sabe quer fazer. Então, eu tenho 2 grupos de colaboradores sobrecarregados, porque eu, como gestor, não tomei uma decisão difícil de dizer tchau. Sim. Você não faz parte do meu processo. Exato. E o maturidade média, que é aquele que sabe, mas não quer fazer, que fica dentro da organização. Porque na frente da liderança, na frente dos donos, ele se posiciona como alguém que está no time. Por trás, ele transforma a empresa num queijo suíço. Ele fala mal da organização, ele diz que a pessoa está sendo extremamente mal utilizada, que ali dentro você não vai ter oportunidade de crescer, e fala mal da empresa, e reclama, e na tua frente ele se mostra aquela pessoa extremamente habilidosa, porque como ele tem conhecimento, ele tem poder, todo mundo escuta. Então eu digo, identifique quem são as maturidades médias dentro da sua organização e tire eles lá de dentro. Nossa, não existe como salvar uma maturidade média. Não tem. Não tem. Ele não quer fazer. Não vai Agora, evoluir. você começa a pensar, será que é a empresa que cria uma maturidade média, falando de responsabilidade e liderança? Se eu tenho um profissional que é maturidade alta, que sabe o que vai fazer, que quer fazer, e eu não delego, eu fico em cima dele, eu não deixo ele crescer, eu não deixo ele desenvolver, eu não deixo ele dar ideias, eu acabo minando a vontade. Ou se eu não enxergo ele dentro da empresa. Sim, se simplesmente bloqueia. eu trato todo mundo igual. Não. E aí ele se bloqueia e ele passa para o outro lado, e ele se vinga da organização, não vai embora. Ele fica querendo ser visto, e aí de um lado negativo. Então, mapear a sua empresa e entender quem é quem faz toda a diferença. Até Nossa. para você trabalhar com políticas de desenvolvimento, né? Sim. Com plano de Plano de carreira, carreira. com questões de bonificação. Não é para todo mundo. Tem um grupo ali seleto que precisa ser tratado de uma maneira diferenciada. Né? Bom, você que está assistindo, eu cumpri com a minha promessa. Eu falei que a gente ia ter uma aula e a gente está tendo mesmo. Eu de verdade. falei que eu ficaria o dia inteiro ouvindo, né? Não tem como. de verdade. Tem que ter episódio 2, 3. Legal, gente. A gente, né, lá na FBN, a gente atende empresas pequenininhas, eu presa, e a gente atende grandes corporações também. Os processos são diferentes, mas a disciplina é a mesma, né? A forma como os valores são os mesmos. Eu sempre nem sempre sou eu que contrato, né? Hoje eu consegui já delegar e as meninas, né? Eu chamo de meninas, eu vou chamar de meninas para sempre, né? Porque eram muito menininhas mesmo lá atrás, mas as meninas, elas têm responsabilidade, elas sabem olhar para isso, mas eu faço questão de fazer o onboarding. Eu faço questão de ter uma conversa bem profunda Legal. no primeiro dia. Né? Então, até dia 6 ia começar uma menina, mas eu tenho um compromisso. Falei, não, deixa ela começar dia 7, porque dia 7 eu estarei. Então, eu tenho um onboard dia 7 e um onboard em dia 8. Então, eu faço questão por conta dessa questão dos valores e da minha preocupação, de fato. Porque, assim, o nosso negócio, ele é uma caixinha preta, assim, fechada, blindada, e o cliente não sabe muito bem. E ele não tem tempo de ficar estudando o que eu vendo. Né? A maior parte dos clientes acreditam na gente e compram com a gente aquilo que eu oriento. Então, a gente não tem viés, a gente só usa a nossa marca justamente para o cliente. Olha, eu não tenho viés aqui. Eu vou te oferecer aquilo que vai funcionar para você. Só que, por conta do cliente não saber, se você não orienta bem o seu colaborador e ele tem metas para cumprir, corre o risco de ele ocultar uma informação, dele não falar algo que é negativo, né? Ou simplesmente não é positivo. Então, eu sempre falo pro pessoal, nós vamos agir com a verdade. Perderemos negócios por falar a verdade, mas não ganharemos os negócios falando mentiras e nem ocultando a verdade. Isso. Então, é difícil ser assim, é desafiador, porque o mercado é muito agressivo, né? Não que o mercado não fale verdade, por favor, mas o mercado é muito agressivo, né? E não é um produto desejado. Eu não vendo nada que as pessoas querem. Eu, particularmente, tenho seguro até do celular, mas eu não queria comprar, né? Então, não tem serotonina na relação. Você compra porque, senão... Então, tem essa cultura do brasileiro de achar que o seguro é só para desgraças, quando, na verdade, ele é para a tranquilidade, para a saúde emocional, para uma série de outros fatores. Então, eu faço o onboarding, e nesse onboarding eu explico em detalhes de onde eu vim, como a gente fez a empresa, por que ela é como ela é, o tipo de cliente que a gente atende, o tipo de cliente que a gente quer atender, né? Não tem ninguém que a gente não queira, mas tem o foco que a gente tem no perfil de cliente. Então, eu senti que depois que a gente começou a fazer isso,
mudou bastante, né? Melhorou bastante. E o que eu queria ouvir, assim, né, de vocês, que é muito importante para nós, é de que maneira vocês entendem que a gente, enquanto consultoria, né, que desvenda esse mundo, porque você precisa atender o teu colaborador com determinado benefício e tem 30 opções. Né? Então, o meu papel é qual dessas 30 funciona melhor para essa empresa ou para esse perfil de empresa, né? Então, assim, o que vocês veem, onde a gente pode contribuir mais, né? Porque o RH tem tantas preocupações, nós estamos aqui há quase uma hora falando de preocupações que estão totalmente fora do contexto de política de benefício. A política de benefício agrega valor, mas no dia a dia a gente até esquece dela, igual o pneu do carro, né? Ninguém dirige pensando em pneu. Eu não vou trabalhar pensando em plano de saúde e seguro de vida. Então, de que maneira vocês acham que a gente pode contribuir para a vida do RH ser mais leve, né? Bom, eu acho que a gente já tem uma boa relação, né? Acho que eu tenho contato aqui com o time todo, né, Gabi? E eu me sinto muito, pela primeira vez, assim, eu acho que eu me sinto muito acolhida. Eu acho que o acolhimento desse tipo de serviço, né? Eu acho que é a pedra fundamental, assim, sabe? Ouvir, né? Então, quantas vezes a gente fala, quantos acompanhamentos a gente já fez, né? Tratando casos individuais. E os retornos que eu tenho é muito obrigado, assim. Obrigada por você ter me acolhido naquele momento, por você ter me ajudado. Que bom que a empresa estava junto, né? Enfim, então, eu acho que o acolhimento é fundamental, assim. E é um trabalho que é difícil, né? Né? Assim, não é difícil, mas mas é desafiador, eu acho, né? Tem um pouco de desafio quando a gente fala desse tipo de serviço, assim. Então, eu acho que é isso, é o acolhimento que a gente já faz, acho que aqui a gente já trabalha bastante, mas eu acho que as empresas, no geral, acho que talvez precisam dessa pessoa ali perto. Como eu posso ajudar, como que eu posso fazer aqui nessa situação, né? Então, acho que... É que são momentos frágeis, né? São momentos frágeis, E é muito interessante, porque lá na FBN a gente entra no universo da empresa, Sim. que é o nosso cliente. Então, são pessoas que falam com pessoas para pessoas. Então, eu gosto muito de falar com o meu time que a gente precisa e deve sempre entregar muito mais que o combinado. E, graças a Deus, elas têm feito isso com muita excelência. Que é o over-delivery, né? Que eles falam. Exatamente. Então, quando a gente tem um cliente, não é só aquele cliente. A gente chega no colaborador, na família daquele colaborador. A gente sabe quem é quem. Fala o nome, a gente já sabe, tá passando por aquela dificuldade, a gente já interviu. Então, a gente tá sempre muito alinhado com o RH, com o seu colaborador ou com o familiar, para realmente acolher, dar atenção, ajudá-lo. Isso realmente faz muita diferença na vida do colaborador. E vocês têm uma característica importante, que é essa personalização e essa tradução do que é difícil de entender. Exato. Então, a qualquer momento, a empresa tem vocês, sim, como parceiro, para vir para dentro dela e desmistificar e explicar lado a lado o que é cada momento que a empresa está vivendo em benefícios, em seguros, né? Então, eu vejo que isso deve ser continuado e nunca percam, né? Essa capacidade, esse pilar, essa essência que vocês têm de tornar simples aquilo que é complexo, né? Que é difícil de olhar. E eu, quando olho para vocês, eu vejo isso, essa tradução de maneira simples. Eu mesma, quando pergunto coisas de seguros para vocês, eu pergunto, porque a insegurança é absurda, né? Então, e vocês respondem muito claramente, todas as vezes, dando exemplos. E isso é muito bacana, isso dá segurança para o outro lado. Obrigado, Rosângela. Então, é um desafio, de fato. Eu não acho que tem outro caminho. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? E a gente, né, do outro lado, a gente tem os clientes aqui, a gente tem as companhias seguradoras. As companhias seguradoras, elas veem a gente como um canal de vendas, né, em resumo. Claro que elas também nos ajudam a prestar o serviço, mas nós somos um canal de vendas. E aí, às vezes, eu falo pro pessoal,
peraí, não dá para eu oferecer esse teu produto para esse teu público. Mas por quê? Porque tem isso, isso e isso. Ah, mas tem gente que vende. Eu falo, poxa, mas eu não vou fazer, porque não combina com esse perfil de risco. Então, eu não vou fazer. Tudo bem, mas combina com esse outro aqui. Então, a gente pode trabalhar aqui. Então, a gente sempre fica ali, sabe, explicando o porquê. Porque, realmente, é o que eu falo para as meninas, né? A gente trabalha na FBN, tá bom? A gente trabalha na FBN. Você pode até ganhar uma camiseta. Usa em casa, para lavar o carro, para fazer alguma coisa, ou até para passear. Mas aqui na FBN, a gente trabalha na FBN. Porque isso tira da gente esse viés. E coloca a gente numa posição de pró-cliente de verdade. Que não é fácil. Quando você olha as metas, as possibilidades, as bonificações e os prêmios, às vezes você... Poxa vida, falta só 10 apólices. Mas... não tem onde eu encaixar essas 10 apólices, então eu vou perder o prêmio. Eu não vou encaixar essas 10 apólices para ganhar o prêmio, porque eu preciso servir. Sim. Então, não é simples, mas é o único caminho que eu enxergo, assim, para a gente continuar sendo competitivo, né? De certa forma, né? Porque eu acho que o grande diferencial é tentar olhar o cliente mesmo, né? E ter o olhar... não é nem só humanizado, eu diria até que isso é estratégico, né? É estratégico. Hoje em dia, você conseguir olhar em detalhes, necessidades, é estratégico. E quando você começa a crescer, aí você precisa mais de RH ainda, porque você precisa que as pessoas tenham também essa empatia, né? Eu queria pegar um gancho nessa questão da política de benefícios, porque antigamente ter uma boa política de benefícios era um diferencial. Hoje eu vejo que é o básico. Como que o RH enfrenta essa questão para empreendedores que ainda não têm essa visão e que acabam deixando de crescer por não ter esse olhar estratégico dentro de uma boa política de benefícios? Estudar sobre o assunto é importante, começar a olhar ao redor e entender o que as pessoas estão fazendo, conversar com a equipe e entender quais são os anseios, né? Porque antigamente era muito rígido toda essa estrutura. Sim. Hoje ela é bem flexível, né? Uma pessoa gosta de ir para academia, outra pessoa gosta de ir ao supermercado, outra pessoa... Cada um gosta de fazer coisas que são completamente diferentes. O importante é entender onde eu estou e o que no meu entorno está acontecendo. Para eu poder olhar para o meu negócio e entender o que eu posso fazer. E falar sobre esta busca com o colaborador. Porque as empresas dão benefícios e as pessoas não valorizam o benefício porque não existe uma política de comunicar, de falar sobre ele dentro da organização. Eu simplesmente dou o benefício porque eu sei que é importante e vou entregar. Mas não faz gestão desse benefício. Estão utilizando? Que forma está utilizando? Perfeito. O que valor está agregando? Tua família sabe que você está utilizando isso? Família. Né? Porque as pessoas não sabem, elas entendem a remuneração como algo que é o salário e não mais tudo que compõe este salário, além do salário, né? Então, eu vejo que tem que ter um processo de comunicação forte. Primeiro, de você olhar onde você está, onde o seu mercado atua, e o que é importante para o teu negócio. E não existe outro caminho, é falando com as pessoas. É entendendo, nem que você tenha um benefício. Faça dele o melhor benefício da sua empresa. Sim. Valorize as suas práticas, né? Aí eu costumo dizer assim, quando se fala de RH, é muito comum as pessoas falarem assim, já vem essa conversa RH que abraça a árvore, né? RH, lá vem ela com abraça a árvore. Com esse amor, com essa coisa. E não é, gente. É assim, o RH, ele está em todas as relações da organização. Sim. Principalmente na questão comunicação. Eu preciso ser, sim, a pessoa que cuida dessa parte de comunicação. Se esse lugar de comunicação está dentro da área de marketing, eu, como RH, tenho que ir até lá dizer como é que eu quero que seja feita a comunicação dentro da empresa. Do benefício agora, né? Especificamente. Nossa, muito bom. Esse recado aqui, até eu lembrei de clientes aqui, né? Falando de RH e de comunicação, de como, às vezes, por não estarem alinhados, a gente não consegue entrar com os benefícios completamente. O funcionário é o maior prejudicado, porque ele não consegue, ele não vê aquilo que ele tem.
Então, a gente faz um esforço até para levar isso até a família de alguma maneira. A gente faz alguns sorteios, umas brincadeiras. Não é que a gente quer ficar entregando prêmio todo mês, mas a gente precisa fazer isso porque, às vezes, dependendo do nível socioeconômico e do dia a dia que a pessoa leva, ela não dá atenção para aquilo, mas aquilo poderia resolver um monte de problema dela. Então, a gente faz isso para que a pessoa acesse aquele canal, para que ela veja que ela tem à disposição. E muitas vezes ele vai chegar em casa cansado do trabalho, depois de condução. A esposa está nervosa porque não conseguiu agendar uma consulta. Mas é isso que eu digo da tradução do benefício, né? E a gente como poderia utilizar o convênio médico, né? Como é que eu faço para utilizar da maneira mais correta, usufruir do que existe de melhor? Exato. Aí no outro dia o funcionário chega chateado porque a esposa dele não teve acesso a um benefício que ele tem na empresa e aí o líder fala, por que esse cara está chateado? Isso poderia ter sido previsto com comunicação. Então foi ótimo você ter falado isso, porque me ajudou aqui a dar um recado, né? Que a gente precisa dar, às vezes. E eu acho que a comunicação, acho que é super bem colocado, mas escutar também, assim, o quanto que tá fazendo sentido, né? Porque às vezes você tem lá um benefício que ninguém usa. Mas ninguém usa porque ninguém quer usar, assim, porque não faz sentido, mas eu, como RH, não, a gente acha que não, isso é legal, tem que ter, que bacana, mas 10 pessoas usam. Tem que fazer pesquisa, né? Você tem que fazer pesquisa, você tem que entender se, né, poxa, faz sentido. Na empresa anterior a gente fazia esse tipo de pesquisa para, e na atual também, né, se está fazendo sentido, não tá, então vamos tirar, vamos colocar outra coisa, vamos pensar no próximo ano o que nós vamos fazer, né, enfim, então acho que também tem essa comunicação e essa análise do que faz sentido para aquele público, porque o que faz sentido para o administrativo lá para a operação não faz sentido, né? Então, e aí de novo na questão do protagonismo do RH. Dá trabalho fazer isso, gente. É melhor deixar o mesmo benefício durante 10 anos. Tá tudo Tem bem. benefício, mas dá trabalho atualizar. Ouvir o colaborador. Cuidar de 5, 6 benefícios ao invés de um só. Então, de novo, você está fazendo de verdade o RH? Ou é um faz de conta? Eu conheço RHs que dizem assim, o dono não permite. Você já foi lá falar, eu já sei que ele não permite. E aí não faz, é uma muleta gigante que você tem ali para se acomodar na tua tarefa, na tua função, e se diz RH. Tá errado isso, né? O dono não aceita deste jeito, mas você já apresentou de outro jeito? Já colocou uma cor nova, uma roupa nova nesse padrão, nesse benefício, nesse pedido? Negocia. Mostra que você está atuante ali. Mas dá trabalho. Como tudo na vida, né? Você quer fazer bem feito, dá trabalho. Sim, tudo então, que vale a pena é trabalhoso. Só que as pessoas querem as coisas prontas, elas querem não mexer naquela zona de conforto ali, tá dando certo, vamos ficar. E vão morrer. Exatamente. Vão morrer. Exatamente. Vocês são embaixadores, são diplomatas, né? Nessa relação aí. Muito legal, gente. Mais uma vez, obrigado. Acho que foi um papo muito rico. A gente realmente está muito feliz. E eu queria deixar aberto para as últimas considerações, se quiser contar uma novidade, fiquem à vontade. Eu queria fechar aqui agradecendo mais uma vez. Eu gosto sempre de falar que o RH, ele é o coração do negócio. Hoje nós falamos muito da arte do encantamento, como encantar os clientes, como fazer com que o meu cliente seja mais fiel. E aí os empresários, a gente esquece de encantar o mais importante, que é o nosso colaborador interno. E valorizar o RH e esse papel que é tão essencial e tão fundamental, né? Hoje eu convivo diariamente com RHs e eu tenho muito prazer em ver que o time que a gente atende é muito diferente, ele já tem esse olhar estratégico, vem mudando e o quanto nós conseguimos contribuir. Eu brinco muito com os RHs falando assim, gente, você precisa ser estratégico, deixa o operacional comigo, tudo que é benefícios, meu time cuida. E tem gente ainda que fala, meu Deus, eu não acredito, que eles não acreditam. E eu falo, não, você tem que ter um olhar diferenciado. Esse papel é nosso, senta aqui, me dá a mão, a gente vai te ajudar.
E desempenhando este papel, trabalhando em conjunto, todo mundo ganha, né? É a relação ganha-ganha. O colaborador fica mais feliz, tem chance de crescer, a empresa cresce, consegue contratar mais pessoas, fazer com que esse ecossistema gire e chegue um bom trabalho para o consumidor final, né? Então, esse assunto, nós somos apaixonados. Não teria como não ter duas pessoas tão incríveis, duas mulheres aqui que a gente conhece bem, trabalha juntas. Muito obrigada, vocês duas. Eu sei que o dia a dia é muito corrido, todo mundo tem muita coisa para fazer. Então, é muito importante ter vocês aqui com a gente. E queria que vocês deixassem as considerações finais. Queria pedir para a Rô falar um pouquinho do curso dela, que eu sei que ela está lançando. Temos novidades aí. Bom, o meu grande desafio é aproximar pessoas de empresas e empresas de pessoas. Fazer com que o colaborador entenda o lado do empresário e que o empresário entenda o lado das pessoas. Então, o meu papel hoje, junto com os empresários, é aproximar essa gestão, é traduzir essa gestão para ambas as partes. A gente encontra empresários que nunca contaram a história da sua empresa para o seu time. Nunca contaram como foi chegar até ali. E eu digo de colocar uma almofada no chão mesmo, sentar e fazer uma tarde de histórias, um storytelling da sua empresa. Como foi chegar até aqui. E deixar claro para esse colaborador o que você quer com o seu negócio e como ele faz para te ajudar a crescer. Então, esse é um ponto que é fundamental. E dentro desta minha história, né, de encorajar as empresas a crescerem, a olhar para pessoas, surge muito uma questão: como é que eu faço para cuidar de pessoas neste momento de mundo que nós estamos vivendo? Então, eu lancei o meu curso, né? Então, ele será no mês de janeiro, final de janeiro. Depois eu vou mandar as novidades para vocês e vocês divulguem. Mas é um momento onde você vai olhar para pessoas de um jeito diferente. Só que primeiro o convite é olhar para você. Porque quando você se desenvolve, tudo muda ao seu redor. Tudo precisa começar por você. E eu estou bem feliz de ter participado. Obrigada pelo convite, obrigada pela nossa nova parceria agora, né? Conhecer pessoas que atuam na mesma área faz com que a gente se sinta feliz de saber que esse RH novo, diferente, maleável, que perambula pela organização, existe e está cada vez mais forte. Tem uma legião de pessoas querendo fazer acontecer dentro das organizações. E eu quero ser uma pessoa que vai ajudar a implantar isso dentro das empresas e trazer esse vigor para RH. O RH está precisando de vigor, né? De sentir mobilizado e colocar o que ele tem de melhor para fora. Muito obrigada mesmo por esse convite. Nós que agradecemos. Bom, eu estou muito feliz, né, pelo convite. Eu nem dormi essa noite de tão ansiosa que eu tava, né, assim, pelo esse papo, né, enfim, como que ele seria, como que ele aconteceria. Então, agradeço muito o convite. E o meu convite, assim, acho que para quem está assistindo, é que sejam RHs, né? Sejam mais maleáveis, né? Escutem. Eu acho que quando a gente abre a porta, né? Quando a gente se coloca à disposição para escutar, a gente consegue transformar a companhia, né? A gente consegue transformar a companhia em melhor, benefícios, políticas, clima, né? Eu acho que clima é tão importante, assim, é fundamental, né? É a pedra fundamental, né? Então, eu faço esse convite, assim, para que as pessoas se abram, para que os RHs tem uma jornada tem. Né? Grande, mas que vale a pena. No fim, vale a pena. A gente vê o desenvolvimento das pessoas, a gente vê onde as pessoas chegam. Eu tenho vários cases de pessoas que trabalharam comigo, o próprio time. Então, assim, vale a pena a gente ser um RH humanizado, a gente gostar de trabalhar com desenvolvimento, a gente gostar de escutar. Cansa, né? É cansativo, né, Rô? É cansativo. Mas vale a pena. Acho que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu estou há 20 anos, né? Trabalhando com 18, quase 20, por aí.
Mas eu continuo apaixonada desde o lado lá de trás até hoje. Eu continuo apaixonada pelo que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu gosto de cuidar das pessoas. Então, vale a pena. Legal. Isso aí. Grandes CNPJ são formados por grandes CPFs, né? Isso aí. Vamos cuidar das hein? pessoas. Muito obrigada. Legal, muito bom, gente. Bom, pessoal, a gente está saindo aqui melhor do que entrou. Essa é a nossa proposta. Espero que você tenha gostado. A FBN vai continuar produzindo o FBNcast porque é uma maneira que a gente encontrou de se conectar com o cliente da gente, principalmente o cliente que, assim como nós, quer evoluir sempre. Foi um prazer, agradeço muito por ter assistido até o final e nos aguarde, em breve estaremos aí com mais um episódio. Um grande abraço a todos.